Então, aí a gente chega nessa nesse outro aspecto, né, fundamental para se pensar o planejamento, para se pensar a organização do currículo, que é a ideia de mapa. Uma ideia fundamental da geografia e que está aí para a gente pensar o trabalho na sala de aula, o trabalho do professor ao planejar. É preciso mapear, para poder planejar, mapear o que é relevante, o que não é relevante, o que é fundamental. Relevante ou não tem a ver, claro, com o projeto que se tem, não é? Tem a ver com o projeto. Nada pouca coisa é absolutamente relevante ou absolutamente irrelevante. Você não teria argumentos para defender, tem que ensinar isso porque é absolutamente relevante em todas as áreas, para todo mundo. Teria algumas poucas coisas, mas não daria para justificar a maior parte das coisas que a gente põe no currículo. A relevância em relação ao projeto que se tem, né? São os cursos específicos, num curso de engenharia, num curso, não é, assim, ou assado, o tipo de projeto é que vai me levar a mapear, a relacionar um tema, um assunto como relevante, né? E a ideia de mapa, tal como a questão das ideias fundamentais, a gente tem assim alguns critérios, né? A ideia de mapa também tem uns elementos assim para poder a gente ver. Eu vou mapear, vou ver o que é relevante, o que não é relevante, mas quanta responsabilidade, né? Como é que eu decido se isso é relevante, isso não é relevante? Como é que eu faço isso, né? Então, vejam, aqui a discussão do planejamento fica séria, porque, vejam, em primeiro lugar, a gente não decide isso tirando da cabeça da gente o que é relevante e o que não é relevante, né, arbitrariamente. Todo mapa, todo planejamento se refere a um projeto, como já foi dito, né? Tecnicamente, quando eu penso em mapa em sentido cartográfico, não é? Então, eu vou fazer um mapa de uma certa região aqui da Terra, vou fazer um mapa, eu tenho que escolher um sistema de projeção. Tem que escolher como que eu vou mapear isso. Há muitos tipos de mapa, muitos sistemas de projeção. Significa, eu posso fazer o mapa sob muitos pontos de vista. Na cartografia, na geografia, você pode fazer mapas hidrográficos, né? Mapas de relevo, mapas assim, econômico, mapa político, né? Com interesses diferentes, tipos de mapa. De uma maneira técnica, você pode fazer aqui mapas cilíndricos, cercando a Terra por um cilindro, né? Irradiando tudo a partir do centro. E aí eu vou fazer um mapa aqui, ó, dessa porção da Terra, né? Com as deformações inerentes, porque quanto mais próximo do polo, mais ampliado vai ficar a região. Quanto mais próximo do Equador, mais em verdadeira grandeza, ou mais próximo da verdadeira grandeza vai aparecer. Mas isso, eu posso fazer um mapa colocando esse cilindro em qualquer posição. Se eu colocar nessa posição, aí essa região daqui é que vai ficar mais ou menos em verdadeira grandeza, né? Sem deformação. Quer dizer, qual é o projeto? E depois isso é só um tipo de mapa cilíndrico. Você pode fazer muitos tipos de mapa, há outros sistemas de projeção, né? Outras maneiras de mapear. Eu posso fazer um mapa da Terra assim, pegando um plano aqui e irradiando, por exemplo, não é? A partir do centro, diretamente no plano, não é? Cada ponto da superfície da Terra aqui no plano, a esfera tangente aqui ao plano. Então, esse ponto vem para cá,
Então, são muitos tipos de mapas diferentes, né? Então, metaforicamente, eu estou dizendo, são muitos projetos institucionais diferentes, e eu vou planejar numa perspectiva. Escolher um sistema de projeção é escolher um ponto de vista para olhar para a região. Há um livro interessantíssimo para se ler sem pressão, assim, de tempo, do Monmonier. Marc Monmonier, chamado How to Lie with Maps. Como mentir usando mapas. É um livro interessantíssimo, porque é o mentir aí no sentido de dizer como você pode mostrar o que você quiser. O que você quer mostrar? Eu te mostro um ponto de vista a partir do qual, se você olhar dali, você vai ver. Então, ele pega, por exemplo, a guerra, acho que de 73, lá de Israel, com os árabes, né? Aquela guerra lá, ele diz, o que você quer mostrar? O Israel oprimindo e perseguindo e não sei o quê, aí ele faz um mapa que mostra isso, né? As terras invadidas e tudo, ele amplifica isso. Agora, você quer mostrar Israel como um coitadinho e tudo, aí faz um mapa com Israel, aquele paizinho no meio, cercado por árabe de tudo que é jeito, né? Então, ele escolhe o sistema de projeção para visualmente passar o que você quiser. A escolha da escala, você quer mostrar que o salário cresce muito, você encurta a escala no eixo X, aí, pum, o negócio fica assim, né? Agora, você quer mostrar que cresce bem devagar, você alarga a escala aqui, o mesmo gráfico vai ficar assim, né? Então, tem um livrinho, How to Lie with Statistics, como mentir usando estatística. A estatística também é ótima, você tortura, ela confessa, qualquer coisa você prova estatisticamente, né? Escolhendo, não é? Uma amostra adequada, fazendo essas torções, quer dizer, os números não mentem, mas mentirosos usam números, não é? Os números mesmo não mentem, quem mente são as pessoas, mas tem pessoa mentirosa que usa número, e quanto mais usa número, mais parece que ela está falando sério, né? Que a coisa é, não sou eu, os números, né? Então, há uma parte no mapear o que é relevante e o que não é relevante, que é uma decisão explícita do projeto que se tem. Eu escolho o sistema de projeção porque eu quero mostrar isso. Não é pecado, não é errado, não dá para você planejar sob todos os pontos de vista, não é? Quem planeja tem que ter um projeto, tem que ter um ponto de vista. Não, eu estou planejando aqui para qualquer projeto, então não está fazendo plano nenhum, né? Então é preciso assumir essa perspectiva do ponto de vista, né? Que, tecnicamente, quando se pensa em construção de mapas, em sentido técnico, é escolher o sistema de projeção. Bom, isso é um aspecto. Um outro aspecto que dá uma certa objetividade ao mapeamento e ao planejamento, como fazer mapa, não é? Aqui é o sistema de projeção, não é? Um outro aspecto é a questão da escala, E aí a briga é boa. Todo mapa tem uma escala, não é? E a escala, objetivamente, me obriga a fazer certas escolhas. Se eu mapeio numa determinada escala, certas coisas não aparecem nessa escala, não podem aparecer. É um esquecimento técnico coerente, não é? Se eu vou fazer um mapa para sair daqui, né, e mostrar como se chega na Sala São Paulo, lá na Luz, então eu vou pôr aqui a USP e aqui a Sala São Paulo, e vou querer fazer um mapa para ensinar qual é o meu projeto. O projeto é ensinar as pessoas a saírem daqui e chegar na Sala São Paulo, né? Aí eu ponho aqui a USP, a Faculdade de Educação, e aqui a Sala São Paulo. Pronto. Isso já me obriga a trabalhar numa determinada escala.
Se eu colocar a avenida da universidade ocupando toda a folha do papel aqui, acabou, eu não vou conseguir fazer esse mapa. Né? Porque não cabe nessa escala. Tá certo? Então, eu escolho o projeto é fazer as pessoas chegarem lá, né? Aí eu começo dentro dessa escala, a ver o que é fundamental, o que não é fundamental, para poder a pessoa chegar lá, né? Evidentemente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é perguntar para a pessoa, porque eu estou mapeando para alguém. Eu estou fazendo um planejamento numa escola, numa classe, né? De uma matéria. A primeira coisa que eu tenho é que perguntar assim, eu vou fazer um mapa para a Hanna ir lá à Sala São Paulo, né? Aí eu vou perguntar para ela, o que você conhece daquele lado? Porque senão eu estou fazendo um mapa para mim, que não preciso, porque já sei, né? Mas eu tenho que perguntar para ela, o que você conhece daquele lado? Né? Porque eu não vou escolher, assim, o que é fundamental pôr no mapa ou não, em função exclusivamente do que eu acho, né? É preciso enraizar esse mapa na realidade aí concreta, né? E esse enraizamento é que vai me fazer levar a ver, isso é importante colocar aqui, isso não é importante, né? Não posso me distrair e dizer assim, não, daqui até a Sala São Paulo, né? Olha, passa por isso, passa por aquilo, eu começo a encher, colocar coisas que são coisas interessantes, mas não tem a ver com o meu projeto. O meu projeto é fazê-la chegar lá, né? Então, eu escolho a escala e essa questão da escala é uma questão delicada, uma questão que merece uma atenção maior aqui da gente. Olha, há quem diga que para ensinar determinados assuntos, só tendo muitas aulas, né? Para dar um assunto direito, olha, eu preciso de no mínimo tantas aulas, aí estabelece aí um número, porque senão não é sério, né? Isso tem uma relação direta com essa ideia da escolha da escala. Eu quero defender aqui com vocês a seguinte posição. Qualquer assunto é possível de a gente ensinar com qualquer número de aulas. Qualquer assunto é possível ensinar com qualquer número de aulas. Desde que a gente seja competente na escolha da escala, né? Então, a gente ensina o que pode ser ensinado no número de aula, escolhendo uma escala adequada, né? Eu não estou dizendo que tudo deve ser ensinado, eu estou dizendo que tudo pode ser ensinado. Se eu tiver uma razão para fazer, eu arrumo um como. Quem tem uma razão, um porquê, arruma um como. Eu tenho uma razão para ensinar isso, eu arrumo um jeito de ensinar. Não dá para dizer, não, eu tenho pouca aula, eu não consigo ensinar, né? Agora, escolhendo uma escala adequada. O número de aulas vai definir assim a escala. Quer dizer, às vezes as pessoas chamam para você fazer uma palestra num tal lugar. O tema é isso, a ideia de competência. De quantas horas você precisa? Como é que eu vou responder? Não tem resposta. Eu digo, olha, você me diz quantas horas você tem, ou quanto tempo você tem. Não, você tem meia hora. Eu falo, tá bom, eu vou lá e vou falar sobre competência em meia hora. Não, você tem das 8 ao meio-dia. Eu falei, tá bom, eu vou lá e vou falar sobre competência das 8 ao meio-dia. Só que o que eu vou falar em meia hora não é o que eu vou falar das 8 ao meio-dia. Mas o que eu acho é que não é pertinente você dizer, não, eu não consigo falar de competência em meia hora. Meia hora é pouco, não dá para falar. Claro que dá, não é? E assim com qualquer assunto, não é? Olha, tem um artigo, o pessoal aqui que é de matemática, né? Tem um artigo de uma pessoa que escreveu um livro de história da matemática, história concisa da matemática,
o Struik, não sei se alguém já ouviu falar, o Struik. Então, ele conta que um dia, num artigo, né? Isso, um dia eu dava aula numa escola e um pai, numa reunião de pais, chegou para mim, né, no intervalo, lá no café, e falou, olha, por que você está querendo ensinar isso para o meu filho? Qual é a relevância disso para o meu filho, né? Mas me diga em 5 minutos, porque eu estou saindo daqui. Aí, o artigo que ele escreve é assim, né? Por que tal coisa é importante? Uma resposta em 5 minutos. Porque foi a vida dele lá, na realidade, ele teve que responder aquilo para o pai em 5 minutos. E aí ele comenta o que ele falou para o pai e tudo, né? E essa questão de você tem 5 minutos para me dar uma resposta. Eu dou. Agora, se eu tiver 50, a resposta vai ter outro teor. Mas não dá para dizer, eu só consigo abrir a boca e falar uma coisa pertinente se eu tiver tanto de tempo. Não é? Isso falha, assim, na falta de experiência e tudo, na escolha dessa escala. Vou dar um exemplo aqui, mas diga, Léo. O planejamento, Léo, olha, o planejamento tem essas duas coisas. Tem um mapa, onde entra a questão da escala, e tem o tempo, não é? Que vai determinar o que você consegue fazer. O que eu estou querendo dizer, Léo, é que sempre dá para casar isso com isso. Escolher uma escala compatível com o tempo que você tem, não é? Agora, é evidente que o tempo é uma variável importante, pô, não é? Ter mais tempo, ter menos tempo, no que eu vou conseguir ensinar, não é? O que eu estou defendendo é que é possível ser sério tendo pouco tempo ou tendo muito tempo. E é possível ser um enrolão tendo muito tempo. Dispondo de muito tempo, você pode ser um embromador. Não se ater ao que é fundamental, mesmo tendo tempo de sobra, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês. É um exemplo, assim, que não é para o pessoal que é aí de matemática especificamente, mas cálculo diferencial e integral. Quem é que sabe o que é isso, cálculo diferencial e integral, do que está aqui? Fora o Daniel, fora o Leonardo, fora o Renan, fora o Samuel, que vem da matemática, né? Então, mas mesmo para eles vão fazer esse exercício, né? Imagine um pai de aluno perguntando assim para você, me diga aqui em 5 minutos o que é o cálculo, de que trata o cálculo diferencial? O que é o cálculo que você está querendo ensinar para o meu filho, né? Daí, você tem 5 minutos para me dizer, ó. Dá para dizer? Dá para dizer, né? Um aluno, olha, veja a situação, o interesse é o bem mais valioso que a gente tem com os alunos. Um aluno interessado é tudo. Um aluno que conhece um monte de coisa, mas não está interessado em nada, eu tenho problema. Um aluno que não sabe grandes coisas, mas está interessado, eu ensino. Então, imagine que um aluno, Léo, um aluno que nem entrou na universidade ainda, está no ensino médio, eu estou dando aula no ensino médio, aí um aluno me procura e diz assim, professor, o que é cálculo diferencial integral, né? Aí eu digo, sim, por que você está querendo saber? Ele falou, sabe por quê? Porque o Joãozinho era super bom aluno aqui na escola, e aí ele entrou na faculdade e está se ferrando no cálculo lá, está indo super mal. Eu quero saber o que é isso, porque ele era tão bom aqui, lá ele está se ferrando, né? O que é cálculo, hein, professor? Poxa, o aluno está super interessado, né? Aí imagine a minha resposta, eu digo para ele, olha, para eu te falar o que é cálculo, eu vou precisar de 300 aulas, e não sei o quê, e que você saiba isso, saiba aquilo. Ele vai falar, puxa vida, coitado do Pedrinho, vai morrer lá, né? Eu tenho que aproveitar esse interesse. E ele diz ainda assim, não, professor, mas o intervalo está acabando, né? Está acabando, eu já vou começar a aula. Mas me diz, professor, o que é cálculo, né? Eu digo para ele, em 5 minutos, não é? O que a gente poderia dizer? Vamos ver.
Vamos fazer esse exercício aqui, né? Hã? Mas a gente poderia dizer assim, olha, se fosse, dependendo do ambiente, você podia escolher o Heráclito e o Parmênides para conversar, né? O Heráclito é aquele que dizia assim, a gente nunca se banha 2 vezes no mesmo rio, né? Porque quando você volta lá, o rio já é outro. E o Parmênides é o que dizia assim, não, conhecimento só dá para conhecer o que é permanente, aquilo que é a essência, né, permanente. O que fica mudando toda hora não dá para conhecer. Então, o cálculo, no fundo, é uma tentativa de a gente pôr para conversar Heráclito com Parmênides. Ou seja, a gente cuidar das coisas que estão sempre mudando, e tudo está mudando, a vida é mudança o tempo todo, mas tratar as coisas que estão mudando como se fossem constantes, não é? Mas um pequeno trecho constante, outro pequeno trecho constante, uma coisa assim. Mas isso é muito sofisticado, vamos baixar o nível e dizer assim, olha, eu vou dizer o que é cálculo, dizendo assim, vocês já ouviram falar da Gabriela? Gabriela? Eu nasci assim, você sempre é assim. Gabriela é o padrão de constância, né? Eu nasci assim, você sempre assim. E já ouviram falar do Raul Seixas? Raul Seixas era o quê? A metamorfose ambulante, né? O cálculo é um assunto que a gente estuda, onde a gente estuda o seguinte, como é que pega a Gabriela e põe para conversar com o Raul Seixas? Ó. Gabriela e Raul Seixas. É isso, né? Como? Assim, ó, uma coisa que está mudando, né? Eu olho essa coisa que está mudando, como se fosse assim, ó, constante, como se fosse vários pedaços, né? Não é? Eu olho uma coisa que é variável como se fosse constante em pequenos trechos. Isso eu estar entrando no cálculo, isso é fazer cálculo, né? Decompor essa coisa que é variável em pequenos trechos em que eu estou raciocinando como se fosse constante, não é? Analisar. E integrar é juntar tudo depois e ver a coisa, ver aquela curva como se fosse, na verdade, uma escadinha, né? Tá certo? Olha, imagine vocês aqui na sala. A temperatura média dessa sala é entre 2 horas e 5 horas, no tempo da aula. Qual é a temperatura média da sala nesse intervalo, entre 2 e 5 horas? Sei lá, né? Média a gente está acostumado a fazer só quando dão para a gente 4, 5 números, aí a gente soma, divide e tem a média, né? Agora, a temperatura média entre 2 e 5 horas, quantas temperaturas tem aí entre 2 e 5 horas? Cada instante é uma, né? Então, a temperatura variou entre 2 e 5 horas, né? E variou, e cada momento era uma temperatura. Como é que eu vou saber qual é a média? Sabe sim. Você faz assim, né? Você divide esse intervalo das 2 às 5 horas, são 3 horas, 180 minutos. Divide em 18 intervalos de 10 minutos. A cada 10 minutos você mede a temperatura e supõe que ela ficou constante, 10 minutos. Depois olha de novo, supõe que ficou constante. Olha de novo, supõe que ficou constante. Aí você faz 18 observações e qual é a temperatura média da sala? É só somar essas 18 observações e dividir por 18. Achou a média, não é? Esse tipo de raciocínio é a matriz do cálculo, né? É raciocinar assim com uma coisa que é variável como se fosse constante em pequenos trechos, em todos os contextos que vocês imaginarem, né? Sempre que eu vejo uma coisa variando e eu não me assusto e trato a coisa que é variável como se fosse constante, uma escadinha, eu estou fazendo cálculo, diferencial e integral, né? Diferencial de quebrando e integral de juntando. Bom, acabaram os 5 minutos, né? O aluno foi embora, né? Mas ele diz, professor, gostei, achei legal, né? Fácil o cálculo, né? Fácil, né? Sexta-feira à tarde, eu estou livre,
Das 2 às 6 eu tenho livre, aí eu vou vir para cá para o senhor me explicar mais do que é o cálculo. Tá bom, professor? Eu falei, tá bom. Aí na sexta tarde ele vem para ficar 4 horas eu falando sobre cálculo para ele. Se eu ficar falando só isso, ele vai achar que eu sou bobo ou que o cálculo é uma bobagem. Porque isso é assunto para 5 minutos, né? Mas para eu ficar 4 horas falando, ele vai achar que eu estou gagá, não é? Mas aí tem outras coisas para falar do cálculo, né? Tem outras coisas. Porque, veja, aqui eu estou entrando no cálculo, um conceito do cálculo. O cálculo tem 2 conceitos, o conceito de integral, que é o primeiro, mais antigo, e o conceito de derivada. Isso aqui para nós, eu não vou falar para o aluno, né? Mas um conceito de integral é esse, é o de você pegar uma coisa que é variável e aproximar por constantes, não é? Nesse sentido fácil que eu falei aqui para vocês. Qualquer coisa que varia, eu decomponho, varia porque o intervalo é grande, eu decomponho em pequenos intervalos e raciocino como se fosse constante, né? Agora, a outra ideia fundamental do cálculo, são 2, né? É a ideia de derivada. Derivada é um nome feio, não diz nada, nem fala, mas é a rapidez com que as coisas variam. Dado que uma coisa varia, eu quero saber agora é a rapidez com que varia. Essa árvore que está aí, que a gente está vendo, não é? Na cabeça da Railene, ali, ó, do lado de fora, Railene. Então, a árvore está crescendo. Quando a gente começou o curso, ela não estava desse tamanho. E eu estou vendo aí que essa árvore está crescendo 3 centímetros por semana. Isso é uma taxa de variação, é uma rapidez. A árvore está crescendo 3 centímetros a cada semana, não é? Então, é uma coisa natural. Qualquer coisa que varia, eu quero saber, assim, a rapidez com que varia, né? A rapidez com que cresce, a rapidez com que decresce. Tá certo? E isso é cálculo. Isso é outra metade do cálculo. Tecnicamente, né? A gente diria assim, ó, só há 3 tipos, 3 modos de uma coisa crescer. 3 modos, 3 formas de crescer. Uma forma de crescer é assim, ó, tchum, em linha reta. Crescer assim em linha reta. Isso é um modo de crescer, não é? Qual é a característica desse modo? É assim, para cada um na horizontal, na vertical, sobe sempre a mesma coisa, sobe um valor aqui, digamos, A. Para cada um na horizontal, A na vertical. 1 na horizontal, A na vertical. 1 na horizontal, A na vertical. É uma rampa, isso é um modo de crescer. Como é que a gente diz assim? É crescer a taxas constantes. Cresce com a rapidez constante. Isso é um modo de crescer, né? Quantos modos de crescer existem? Só 3. Só 3. E o cálculo trata disso. Ou se cresce a taxa constante, ou então, né, outro modo de crescer é assim, crescer mais rápido do que a taxas constantes. Crescer mais rapidamente, ó, é a curva voltada para cima. Por que isso é crescer mais rápido do que a taxa constante? Porque, veja, ó, você põe 1 aqui na horizontal, sobe tanto. Você põe 1 outra vez na horizontal, sobe mais, né? Põe mais 1 na horizontal, sobe mais, né? Não é? É crescer encurvado para cima, né? Crescer com a boca para cima, crescer encurvado para cima. Isso é crescer mais rápido, exponencialmente, né? Crescer mais rápido do que aquele bem comportado que cresce sempre com a mesma taxa, não é? E o terceiro modo de crescer é crescer a taxas decrescentes. O que é crescer a taxas decrescentes? Cada um que eu ponho aqui na horizontal sobe um valor, só que depois eu ponho mais um, sobe menos, ponho mais um, sobe menos, cada vez sobe menos. Isso é crescer cada vez mais devagar, não é? Então, metade do cálculo vai tratar disso, da rapidez com que as coisas crescem ou decrescem. Tudo que eu falo para crescimento vale para o decrescimento, né? Então, pode crescer bem comportado, né?
crescer exponencialmente, crescer adoidado, ou crescer que nem salário. O salário cresce desse terceiro modo, né? Cresce, mas vai deitando, né? Vai deitando, né? Isso aqui é preço, isso aqui é salário, não é? Bom, estudar a rapidez com que as coisas crescem, porque você ficar olhando num gráfico, você olha um gráfico e diz assim, aqui cresce, aqui decresce, aqui cresce, aqui decresce. Isso é banal. A gente estudar cálculo é para poder olhar para um gráfico e dizer, aqui cresce cada vez mais rapidamente, já agora começou a crescer cada vez mais lentamente. É dar qualidade à observação. Crescer rápido, crescer devagar, é qualificar o crescimento. Eu estou começando a estudar o cálculo. Tá certo? E as situações práticas, gente, as situações práticas no fim de semana, vão descer 40 mil carros para o litoral. Aí você ouve isso no rádio. Como é que foi feito isso? Os caras fizeram uma linha direta com alguém lá em cima para poder descobrir qual foi o cálculo que foi feito, né? É um cálculo desse tipo, né? De a rapidez. Alguém vai lá no pedágio, por exemplo, e vê assim, quantos carros estão passando por hora, né? Ou nem por hora, que uma hora ninguém vai ficar lá, por minuto, em 5 minutos, em 10 minutos, mas assim, digamos, se passam lá no pedágio 20 carros num minuto, o que se deduz aí? Se continuar assim, se deduz simplificadamente. Se continuar assim, né? A cada minuto 20 carros, cada minuto 20 carros, então em uma hora vão passar 1.200. Se continuar assim, em 24 horas vão passar 24 vezes isso. E aí dá esses chutes, né? Esses chutes são muito frequentemente assim, supondo uma taxa constante. Alguém foi lá, mediu e disse, se continuar desse jeito vai dar tanto, né? Claro que macaco velho, que já viu no ano anterior e tudo, diz assim, não, entre 10 e 12 horas costuma diminuir o fluxo. Aí ele calcula até tal hora com tal taxa e depois de tal hora com outra taxa, não é? Mas são estimativas. O cálculo vive disso, dessas projeções. Estudar cálculo primeiro essa coisa de aproximar o que varia pelo que é constante, porque é constante a gente fica mais tranquilo, né? Então a metade do cálculo vem daí. E segundo, dado que a coisa varia, estimar variações, né? Fazer projeções, se está variando assim isso agora, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 100 anos, né? Daqui a 100 minutos, como é que vai ficar? A partir da taxa, projetar, né? Projetar aí o resultado lá para frente, tá certo? Pronto, eu posso passar 4 horas dando exemplo para ele disso daí, né? É mais do que 5 minutos, né? E estou falando de coisa que é cálculo e é importante para quem faz engenharia. Não é só para o leigo, para dar uma resposta em 5 minutos para o pai, tá certo? Aí o aluno vai embora no fim da tarde, na sexta-feira, né? Ele diz, está aí, professor, achei legal, estou achando fácil o cálculo, professor. Ó, toda sexta eu vou vir aqui até o fim do ano, porque daí, quando eu entrar na faculdade, né, professor, toda sexta eu vou vir, né? Tá bom, venha. Aí eu vou ter que me organizar, porque sexta que vem eu não vou falar só isso. Eu não posso ficar falando isso ou dando exemplo disso, né? Aí eu vou ter que escolher outras coisas para falar, tá certo? É isso que é escolher a escala, né? Escolher a escala, mas mesmo com os 5 minutos, você pode estar sendo honesto no sentido de estar se detendo no que é fundamental, né? E às vezes as pessoas têm muitas aulas, muitas mesmo, para dar um determinado assunto, enchem de informações, mas não põem o foco realmente no que é fundamental. Deixa eu dar um exemplo para concluir. Imagine que eu estou dando aula, né, de trigonometria. Um assunto de matemática, trigonometria.
Eu posso dar um curso inteiro de trigonometria, ficar 6 meses aí falando de trigonometria, né? Se eu não falar de duas coisas, duas ideias fundamentais, o meu curso de trigonometria não foi bom. E frequentemente nos cursos de trigonometria só se fala de um, não se fala nem dos dois. E tem duas ideias que são fundamentais para a trigonometria, né? Trigonometria tem a ver assim com proporcionalidade, essa mesma ideia assim de proporcionalidade, né? Proporcionalidade é assim, né? Quer dizer, uma rampa, isso dividido por isso dividido por isso, dá a mesma coisa que isso dividido por isso, né? Dá a mesma coisa que isso dividido por isso, dá a mesma coisa que isso dividido por isso, não é? Essas razões, isso sobre isso, isso sobre isso, isso sobre isso, essas razões não dependem do tamanho, depende só desse ângulo, esse ângulozinho daqui, não é? Essas razões determinam esse ângulo, não é? Então, quanto maior esse ângulo, maior vai dar essa razão, isso sobre isso. Quanto menorzinho, menor vai dar essa razão. Essas razões são uma marca característica desse ângulo, né? Isso é uma ideia importante na trigonometria. O pessoal chegou a isso olhando para o céu, fazendo cálculos astronômicos, né? Vendo quanto andava lá, a partir desse ângulo, e aí vê quanto anda aqui, e pela distância daqui lá, calculava quanto andava lá, vendo que andava aqui, né? Isso é metade da trigonometria, ou uma das ideias fundamentais da trigonometria. A outra ideia fundamental, a outra, e não tem três, só tem essas duas, é a periodicidade. Não é? Quer dizer, quando você começa a medir ângulos, o normal é você começar a ter como referência a volta. Ângulo é assim, uma volta, meia volta, um quarto de volta, né? Quando eu começo a associar ângulo à volta, eu começo a ver assim que, quando retorna ao ponto de partida, começa tudo de novo, né? Então, se eu tivesse um ângulo aqui, pequenininho, ou um ângulo, uma volta mais esse pedacinho, ou duas voltas mais esse pedacinho, essas razões iam dar a mesma coisa. Não é? Então, a trigonometria, as razões trigonométricas, elas têm essa característica da periodicidade, a repetição. A cada volta repete, né? Repete, repete, repete. As funções periódicas, e aí na trigonometria a gente estuda uma função periódica, assim, o seno, né? Seno, uma função periódica, que é essa razão, isso sobre isso aqui. Então, essas funções periódicas, tudo que há no mundo que se repete, é expresso por uma função dessa. Pode ser um som, uma oscilação sonora, né? Pode ser as marés, você mora diante de uma praia e vê a maré subir e descer todo dia, né? 2 vezes por dia, né? Pode ser o próprio dia, pode ser as estações do ano. Se eu for descrever qualquer fenômeno periódico, tudo acaba caindo num seno, tudo vira seno. Não tem nada periódico no mundo que não possa ser traduzido por um seno. Eita funçãozinha poderosa, né? Tá certo? Então, se eu vou estudar fenômenos periódicos, do som, as marés, as estações do ano, o que for, eu vou precisar dessas razões trigonométricas aí. Isso é fantástico, absolutamente fantástico. Só que eu posso dar um curso de 6 meses, de 1 ano, e nem sequer citar isso. Citar que aquela funçãozinha que a gente está aprendendo, ela é a base para eu explicar tudo que é periódico que existe na vida. Batida do coração, não é? Pulsação, tudo que é periódico é um seno, né? Tem gente até que vai dizer assim, não são, tem seno e tem cosseno, mas não tem não, cosseno não existe. O cosseno é um seno, até o nome, o cosseno é o seno do co, seno do complementar. É um seno também, não passa de um seno,
né? Então, literalmente, tudo não passa de uma função seno, né? Então, veja, é possível ter muitas aulas e planejar um curso enorme, né? Sem se deter no que é fundamental de cada conteúdo. E é possível você, com poucas aulas, chamar a atenção para o que é fundamental. Em resumo, né? Quando a gente planeja, esse planejamento não fixa e determina de uma vez tudo que os alunos vão aprender. Esse planejamento é para deflagrar um processo, incendiar, começar um fogaréu aí, né? A partir do que se coloca, né? A partir dos centros de interesse que se criam, né? A partir dos contextos, né? Aquilo você semeia num planejamento e sai dali e o cara vai procurar uma coisa, procurar outra, né? Ter a expectativa em qualquer planejamento de que tudo que você vai ensinar está ali, tudo que o aluno vai aprender está ali, é isso, e fale agora ou cale-se para sempre, não entender direito o que é um planejamento ou o que é o próprio conhecimento, não é? Ali, então, criar os contextos, os pretextos, as razões, os interesses, não é? Deixar plantadas as ideias fundamentais, porque é por meio delas que a gente vai para onde quiser, saindo da base, a gente vai para onde quiser. E se eu ficar dando aulas e aulas da periferia, sem me referir à base, as pessoas aprendem tudo disso daqui, mas não conseguem ir para o lado. Elas ficam travadas aqui, né? Se eu aprendo aqui, mas partindo das ideias fundamentais, isso aqui me leva para todos os outros lugares, inclusive que não foram estudados na aula especificamente, mas a semente ficou colocada, não é?